Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num conceito sociológico simplesmente fascinante: o homem parentético. O grande objetivo aqui é entender como manter viva aquela nossa criatividade mais genuína, mesmo quando a gente bate de frente com a burocracia sufocante das organizações modernas. É um tema profundo, claro, mas que no fundo é o retrato da nossa vida diária. Afinal, como equilibrar trabalho e liberdade de pensamento hoje em dia? Vamos descobrir juntos. O nosso roteiro para destrinchar isso é super direto. Primeiro vamos ver o escândalo da organização. 2, a atitude parentética. 3, o modelo normativo. 4, a criatividade em diálogo. E, fechando com chave de ouro, o debate entre gestão e resistência. Vamos lá. Ponto número 1. O escândalo da organização. Um verdadeiro paradoxo moderno. Para começar, a gente precisa olhar de frente para o grande problema da vida profissional contemporânea. Um problema que o brilhante sociólogo Guerreiro Ramos chamava, lá em 1963, de um escândalo existencial absoluto. Essa frase que trazemos agora resume perfeitamente a grande armadilha de quem trabalha hoje. Nós precisamos das organizações. É um fato, seja para colocar um ideal de justiça em prática ou só para fazer a engrenagem da sociedade gerar. Mas, ao mesmo tempo, essas estruturas exigem uma padronização e uma uniformidade que acabam, muitas vezes, esmagando a liberdade humana e a nossa essência. É uma faca de dois gumes bem complicada. Mas, antes da gente falar em solução, precisamos entender o que nos prende lá no fundo. É o que o autor chama de atitude natural. Sabe aquele momento em que a gente simplesmente liga o piloto automático e aceita as regras do jogo sem nem pensar duas vezes? Pois é, isso é viver imerso no mundo corporativo, engolindo o veneno diário da burocracia como se fosse a coisa mais normal do mundo. É uma aceitação cega e muito prejudicial para o nosso potencial. E isso nos leva à seção 2, atitude parentética como um antídoto psicológico. Se a atitude natural é o problema, qual seria a cura? Vamos explorar essa ideia, que tem raízes lá na filosofia fenomenológica de Husserl. O pulo do gato aqui é a capacidade mental de, literalmente, colocar o mundo entre parênteses. A ideia é dar um passo para trás, suspender por um instante todo aquele condicionamento interno e externo, e observar a realidade com um certo distanciamento reflexivo. Com isso, é possível quebrar aquele ciclo de respostas automáticas e alcançar um nível muito mais alto de liberdade de pensamento. E o melhor, sem precisar largar o emprego e fugir da sociedade. E aqui vale um aviso super importante. Essa atitude não tem absolutamente nada a ver com ser do contra só por ser, ou com um isolamento passivo, muito pelo contrário. Colocar as coisas entre parênteses é uma ação altamente ativa e desperta da consciência. É se ajustar à sociedade, mas mantendo sempre um olhar crítico e criativo. Passando para a seção 3, o modelo normativo e os traços desse homem parentético. A grande pergunta que fica é: como essa mentalidade se parece na vida real? O alicerce desse modelo é uma tensão permanente, um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, temos a racionalidade instrumental, que é aquela cobrança implacável por metas, eficiência e fazer sempre mais com menos. Do outro lado, existe a nossa racionalidade substantiva, que é pautada por nossa ética autônoma e nosso potencial humano genuíno. O indivíduo parentético vive exatamente no centro dessa tensão estrutural, equilibrando esses dois mundos. E na prática, essas características nos mostram uma pessoa que mede o próprio sucesso pelas suas métricas pessoais, e não apenas pelo balanço da empresa no final do mês, sabe? É alguém que enxerga as regras corporativas não como verdades absolutas, mas como fachadas provisórias que podem e devem ser questionadas de forma inteligente. Há um centro de autodireção inabalável e uma consciência ecológica muito madura sobre os limites do nosso planeta. É a autoatualização sendo muito mais importante do que a mera eficiência. Indo agora para a nossa quarta parte, criatividade em diálogo, testando as fronteiras. Vamos expandir o horizonte e colocar a teoria do Guerreiro Ramos numa roda de conversa com outros gigantes intelectuais. É incrivelmente revelador perguntar como esse modelo brasileiro se compara com ideias que vêm lá da física quântica, dos estudos sobre movimentos coletivos e da sociologia do trabalho. Quando a gente cruza essas visões, a natureza da nossa própria criatividade começa a fazer muito mais sentido. Olha que interessante a comparação com o famoso físico David Bohm. Ambos chegam à mesmíssima conclusão de que o condicionamento é o arqui-inimigo da percepção criativa. A diferença é a lente que cada um usa. O Bohm foca no bloqueio psicológico.
no pensamento mecânico e naquele medo paralisante que a gente tem de errar. Já o Ramos vai pela via sociológica, apontando para a pressão esmagadora que a burocracia faz para que todo mundo ande na linha. Agora, colocando o sociólogo Francesco Alberoni na jogada, notamos um contraste gigante. Alberoni enxerga a criatividade explodindo em grandes movimentos coletivos, naqueles chamados estados nascentes, que são intensos, mas passarreiros, e que acabam, cedo ou tarde, virando rotina institucional. O Ramos, por outro lado, vê a criatividade de um jeito totalmente duradouro, como uma postura individual e permanente que a pessoa mantém ativa todo santo dia, lutando contra a maré do sistema. Já com o Domênico de Masi, a gente encontra uma forte crença compartilhada. Os dois defendem que precisamos desesperadamente criar espaços protegidos contra a lógica puramente instrumental. Mas olha a diferença de abordagem. Enquanto de Masi aposta no famoso ócio criativo, focando em organizar grupos de trabalho, Ramos vai por outro caminho e defende a fenominia. É um espaço de expressão máxima, onde as atividades são feitas puramente para a realização pessoal do indivíduo, longe de qualquer lógica gerencial. Para organizar tudo isso, a pesquisa original nos traz uma matriz que sintetiza visualmente de forma genial as questões centrais e os bloqueios identificados por todos esses 4 pensadores. É um mapa sistêmico valiosíssimo. E olhando os detalhes dessa matriz, a gente percebe um consenso super poderoso. Nenhum desses autores acha que a criatividade é só um dom mágico que cai do céu e muito menos algo que se implementa por um decreto da diretoria. De jeito nenhum. A criatividade surge de uma relação especial e delicada da mente com o mundo. E ela exige condições bem precisas, condições que as estruturas corporativas de hoje frequentemente falham em nos oferecer. E assim chegamos à nossa 5ª e última sessão, gestão versus resistência. É aqui que a gente precisa desatar o nó mais tenso e polêmico de toda essa discussão. Acabamos numa verdadeira encruzilhada teórica. De um lado, temos a esperança otimista do de Masi, que acredita firmemente que a criatividade pode sim ser planejada, estimulada e muito bem gerenciada através de boas políticas corporativas. Do outro lado, vem a postura bem mais dura e radical do guerreiro Ramos, garantindo que a verdadeira racionalidade e a criatividade autêntica não cabem em planilhas de gestão. Pelo contrário, para ele, o ato de criar é, na sua essência, um ato ininterrupto de resistência do indivíduo contra a homogeneização. E é com essa provocação indispensável que encerramos nossa análise de hoje. Olhando para as dinâmicas de trabalho do dia a dia, fica a grande dúvida. Será que a nossa mente criativa é apenas mais um recurso humano na prateleira, pronto para ser otimizado pela gestão? Ou será que ela é uma força que, para continuar existindo de forma genuína, precisa necessariamente desafiar e resistir ao sistema? Vale muito a pena levar essa reflexão para a próxima reunião de alinhamento. A gente se vê no nosso próximo encontro.